O que que faz realmente você ter aí uma piscicultura que faz você ter lucro, que faz sobrar dinheiro no final das contas, que te remunere e que sobre dinheiro no final das contas, e aquelas pessoas que produzem peixes, mas que volta e meia falam: ah, eu ainda não estou conseguindo fazer esse dinheiro todo. Onde se viu conseguir produzir todo esse faturamento que a Soraya fala, se o preço da ração está R$ 5 o quilo? Né? Eu vi uma mensagem dessa ontem, inclusive, nos comentários do YouTube que eu estava respondendo. Meu nome é Soraya Dallagnol e eu sou a sua professora de psicultura. E, gente, tem algumas coisas que precisam ser ditas, né? A primeira coisa é, se você ainda está só botando desculpa ou só botando, né, só reclamando do cenário da psicultura, do mercado, da comercialização, da dificuldade, mas não está fazendo nada para trazer melhoria para dentro do teu sistema, você me desculpa, esse conteúdo não vai servir para você, né? Porque todo o conteúdo que eu trago são conteúdos que eles vão, né? Conteúdos com ensinamentos de botar mesmo a mão na prática, né? Lá na tua psicultura, mas que se você não executar e se você não tiver disposto a fazer aquilo funcionar, né? E olhar a solução ao invés de só ficar procurando o problema ou ficar sempre batendo ali em cima do martelo do problema, não vai acontecer, tá? Assim como não vai acontecer se você for ter as mesmas desculpas numa loja de roupa, numa sorveteria, numa produção de soja, enfim, em qualquer atividade. A gente precisa olhar para a solução. E tem muita solução da produção de peixe que está na nossa mão. Então, se você está aqui hoje, tem uma propriedade rural, já tem uma represa, um viveiro, e dentro dessa propriedade rural já tem, às vezes, o viveiro construído, mas tem córrego, tem disponibilidade de água, ou talvez nem tenha água disponível no formato de córrego ou de represa, mas tem um solo que permite você conseguir segurar água, né? E eu falo isso porque existem alguns lugares no Brasil em que é possível a gente produzir peixe sem nada de água disponível, e essa água disponível que eu falo assim, água de córregos, de represas, ou seja, água única e exclusivamente de captação de chuvas, tá? É possível, desde que você tenha um solo que segure, que não cause infiltração, né? Um solo com um perfil ali de argila muito grande. Então, se você tem essa estrutura, essa propriedade rural, esse tipo de estrutura na sua mão, é uma grande possibilidade de você poder produzir peixes e de maneira rentável, a ponto de dar um faturamento para você de R$ 125.000, tá? E eu vou te mostrar aqui quais são as coisas principais, né? Que a psicultura, eu falo sempre isso, né? Quem já é meu aluno que está aqui sabe, eu sempre falo. Psicultura não existe regra, não existe receita na psicultura, mas existem alguns fatores que são os que levam, os que entregam mais resultado para você trazer a rentabilidade na sua psicultura. E o principal deles, né, é você saber sobre qualidade de água e que a qualidade de água impacta no desempenho dos peixes. Essas são as duas principais coisas aí que a gente tem em relação à rentabilidade de piscicultura. Então, se você está querendo fazer a sua produção de peixes, ou se você já tem a sua produção de peixes, mas ainda não está profissional, ainda não está se capacitando para trazer esse nível de profissionalismo, de conseguir lucrar, de conseguir fazer com que a atividade seja rentável, fica aqui comigo que hoje eu tenho certeza que você vai mudar a sua opinião a respeito disso, tá? Então, dá uma olhada nessa informação que eu vou te falar aqui hoje. A qualidade de água, que mesmo que você não tenha um córrego, um rio, uma represa dentro da sua propriedade rural, mas a qualidade de água, né, ou a água é o que a gente tem de mais importante na produção de peixe. Eu posso produzir peixe, né, com espécies diferentes, com alimentos diferentes, com tamanho de viveiros diferentes, mas com água eu preciso ter água. A água tem que ter, né? Independente se é pouco ou muito, se é renovando ou se não é renovando, tem que ter água. Mas olha que interessante essa informação. A
qualidade de água, não é só água, né? A água de boa qualidade, ela impacta de 30 a 50% na rentabilidade da piscicultura. Olha que número interessante, de 30 a 50% do impacto da rentabilidade da piscicultura, eles vêm da qualidade de água. Então, se você tem uma piscicultura onde você ainda não sabe nada sobre qualidade de água, onde você ainda fecha os olhos para a qualidade de água, onde você ainda tem preguiça de utilizar os equipamentos, os kits, ou de tirar a mão do bolso para comprar kits ou equipamentos que façam as análises de água, olha o quanto de dinheiro você pode estar deixando de colocar dentro do teu bolso e fazendo e perdendo só pelo simples fato de não conhecer sobre qualidade de água, de não entender sobre qualidade de água e por não saber o quanto a qualidade de água impacta na rentabilidade da piscicultura. Esse número é real, tá? É de 30 a 50% de impacto que na rentabilidade, ou seja, no dinheiro que sobra. Não é assim, no custo de produção. Não, é no dinheiro que sobra em fazer a sua piscicultura ser viável financeiramente ou não, é a qualidade de água, é o quanto ela impacta. E a outra informação que traz muito impacto e é um número muito representativo ali na piscicultura é o quanto a alimentação dos peixes impacta no custo de produção. E quem já produz peixe talvez saiba, mas não saiba em números, né? Não saiba o quanto isso representa. A alimentação dos peixes, e para ser uma piscicultura rentável, profissional, produzir em ciclo curto de produção, eu preciso alimentar com ração. Essa é a primeira coisa, tá? Eu preciso alimentar com ração. E essa alimentação pode aí chegar, representar de 60% a 70% do total do custo de produção de uma piscicultura. Pode ser mais do que isso, mas em média de 60% a 70% do custo de produção. Então, olha essas duas informações que eu trouxe aqui para você hoje. Se a qualidade de água impacta de 30% a 50% na rentabilidade, e se a alimentação representa de 60% a 70% do total do custo de produção de uma piscicultura, se você ainda não domina essas duas coisas, tá deixando dinheiro no tanque. Tá deixando. Tá deixando dinheiro no tanque. Tá perdendo dinheiro na qualidade de água, tá perdendo dinheiro na ração que você está comprando, tá perdendo dinheiro na ração que está sobrando, tá perdendo dinheiro na ração que não está sendo bem aproveitada pelo peixe. E tudo isso como essas são as duas principais coisas que impactam expressivamente em números que trazem dinheiro para dentro do seu bolso, se você não está aprendendo sobre isso, se você não está se especializando sobre isso, não está pesquisando sobre essas duas principais informações, você vai continuar errando na tua piscicultura e não vendo a rentabilidade nela. Então, se você aprende a ter controle desses dois fatores aqui, muita coisa passa a ser mudada na sua piscicultura. Muita coisa passa a ser mudada na sua maneira de trazer dinheiro para dentro do seu bolso. Então, hoje nós vamos falar sobre como essa qualidade de água pode aí impactar de 30% a 50% da rentabilidade da sua piscicultura. Então, a gente vai se apegar mais à qualidade de água do que a parte de alimentação, tá? Mais a essa qualidade de água do que a alimentação. Mas eu já quero que você fique com esse número do quanto a alimentação impacta no custo de produção para você entender que a gente vai falar sobre isso nessas 2 próximas semanas, inclusive lá no evento, na Rota da Piscicultura Produtiva, no dia 30 de maio. Adriano está me perguntando aqui do link, já está aqui disponível, tá, Adriano? Tem uma tarja azul, assim, bem em cima do chat, não sei se você está conseguindo enxergar, uma tarja azul bem grande. Clica ali nessa tarja azul que o link está ali, tá? Para você se inscrever. Então, é isso. Se você, né? Então, aí, até a qualidade de água, ela precisa ser monitorada. Não é assim, ó. Tem gente que me fala assim, Soraya, mas eu consigo saber
o pH da água só de olhar. Rapaz do céu. Tem gente desenvolvendo sensor de equipamentos de altíssima tecnologia para trazer mais precisão nos parâmetros de análise de água, e tem gente me dizendo que tem a capacidade de saber o pH da água só de olhar, ou que tem a capacidade visual de saber se a alcalinidade está boa ou está ruim, ou que tem a capacidade visual de saber a concentração de amônia. Eu fico impressionada. É verdade, eu ouço pessoas dizendo: ah, não, só no olho eu já sei. Só no olho a gente consegue ver o quê? A transparência, a turbidez, o fitoplâncton, matéria orgânica, o sintoma do peixe. Mas até o momento do peixe, no momento em que o peixe ainda não está tendo sintoma, se o peixe ainda não está tendo sintoma, vou dar um exemplo aqui. Hoje de manhã o meu peixe não estava com sintoma nenhum. Hoje de manhã o meu peixe não estava com sintoma nenhum. Aí ele passou o dia inteiro sem sintoma de baixa concentração de oxigênio, sem sintoma de oscilação de pH, sem sintoma de nada, que eu tenho a capacidade visual de identificar isso, sem sintoma nenhum. E aí, ao longo da madrugada, esse peixe começa a apresentar sintomas, mas na madrugada eu estou dormindo, então não consigo identificar visualmente. E aí, toda vez que você não está vendo o sintoma sendo expressado, o sintoma do comportamento do peixe sendo expressado, primeira coisa, se você não está monitorando, quanto tempo esses parâmetros de qualidade de água ficaram oscilando para que chegasse o momento de uma oscilação tão brusca, ou de uma redução, por exemplo, de concentração de oxigênio tão baixa, a ponto de causar o comportamento sintomático aí do peixe. E aí, só nesse momento, ou seja, no momento em que o peixe já está pedindo socorro, ele já está, pelo amor de Deus, alguém vem aqui ligar o aerador, que eu não aguento mais ficar sem oxigênio. E aí, só nesse momento, o psicultor fala: opa, agora sim está faltando oxigênio no meu tanque. Mas acha que antes disso já não estava com baixas concentrações de oxigênio? Experimenta você ficar um pouco dentro da água, com o nariz tampado, com a boca tampada. E se você é um bom mergulhador aí, se você tem boa atividade de apneia, você consegue fazer aí, talvez, meio minuto, 1 minuto de ficar sem respirar debaixo d'água. Mas aí chega um momento em que você ainda aguenta ficar ali sem respirar, mas já está sofrendo. Por quê? Porque a concentração de oxigênio do seu organismo já está começando a ser utilizada para que você consiga sobreviver. É isso que acontece com o peixe. Então, quando você não está monitorando os parâmetros de qualidade, está achando que só o visual, né? Só visualmente você consegue ter esse controle, me desculpa dizer aqui, você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Porque não é possível, ninguém, a gente está, eu inclusive trabalhei desenvolvendo pesquisa junto com uma startup que desenvolve sensores para equipamentos de análise de água. É difícil desenvolver isso, tem muitas coisas desenvolvidas. Um dos exemplos, né? O sensor de um equipamento que faz essas análises de água, equipamento mesmo digital, assim. Então, ele geralmente é uma canetinha, né? E aí ele tem aqui um sensor óptico que é muito sensível, e ele é tão sensível que a gente tem dificuldade em ter essa acuracidade dos resultados, dos parâmetros que estão sendo analisados, por conta de sujidades, como fitoplâncton, como os próprios nutrientes da ração, ou os nutrientes que vão sendo excretados por parte do peixe, que vão sujando esse sensor óptico ali, que faz a leitura dos parâmetros de qualidade de água. Aí vem me dizer que é possível fazer essa análise de água de maneira visual? Não, gente, não é possível.
E eu tô falando para você isso porque se você ainda tá achando que no visual vai dar certo, não vai. Você tem que analisar. Você tem que analisar. E não é analisar uma vez na vida, outra na morte. Não é analisar numa vez na vida, outra na morte do peixe, né? Não é analisar uma vez na vida, outra na morte do peixe. Não, não é analisar o dia em que o peixe está apresentando o sintoma, não está comendo, não tá nadando diferente, está boquejando na superfície. Não é nesse dia que você tem que analisar a água, é antes disso, porque você tem que começar a controlar a água, prevenir a piora da qualidade de água antes mesmo dessa piora chegar. Eu vou dar um exemplo aqui com oxigênio, que é o exemplo mais fácil de ser dado, né? Porque é o parâmetro de qualidade de água que a gente não consegue mensurar visualmente, a não ser quando o peixe já está lá, né, agonizando lá, morrendo mesmo. Quando o peixe já está indo, já está lá na superfície. Tem gente que fala assim, bebendo água. O peixe não está bebendo água, ele está ali, ó, buscando maior concentração de oxigênio. É isso que o peixe está fazendo. Então, se você tá deixando para fazer, tá fazendo essa análise visual, você está errando. E se você ainda não sabe, ou se você ainda não está utilizando kits ou equipamentos para fazer esse monitoramento é acompanhamento do parâmetro de qualidade de água, e no caso que eu vou citar o oxigênio, tá? Para vocês, citar o oxigênio, que é o mais simples aí de todos, o oxigênio. Então, ó, eu tô vendo, o meu oxigênio, no dia que eu alojei os peixes, o peixe estava pequenininho, tinha 10 centímetros, alevino, eu alojei o meu peixe, o tanque estava com concentração de oxigênio 6 miligramas por litro. Tá maravilhoso. Aí foi passando o tempo, o peixe chegou lá em 60 gramas de peso vivo. Eu ainda tenho oxigênio ok. Meu oxigênio ainda está 5 miligramas por litro ao longo do dia todo. Ótimo. E aí você continuou, está alimentando o peixe, está controlando essa água, ok, só está olhando o oxigênio, não está nem olhando para outros parâmetros. Aí o peixe chegou lá em 500 gramas, chegou em 500, independente da espécie que você está produzindo. O peixe chegou em 500 gramas e você foi em algum momento do dia ou da noite, para mim tanto faz, tá? Como é que você foi lá aferir? Nesse momento de exemplo, tá? Nesse momento de exemplo. Independente. Se o peixe está com 500 gramas, ele ainda não atingiu o peso de abate. Independente do momento em que você aferir a concentração de oxigênio. Se ele der baixo, e o baixo que eu estou falando assim, ó, se der 3 miligramas por litro, se der 2 miligramas por litro, ou menos do que isso, você está fazendo coisa errada. E nesse momento, muitas vezes, principalmente dependendo do horário em que você for aferir a concentração de oxigênio, o peixe ainda não está boquejando. O peixe ainda não está lá boquejando. E aí vai passar mais dia. O peixe vai crescer. O peixe vai crescer. O peixe vai crescer. Vai chegar um momento, antes do seu peixe chegar no peso de abate, que esse peixe ele não só vai ter baixa concentração de oxigênio de água na água de dentro do viveiro, como há muito tempo esse peixe já não está mais sendo eficiente em aproveitar. Lembra do que eu falei lá no início da live? A alimentação que a gente fornece para o peixe, que representa de 60% a 70% do total do custo de produção. Olha que coisa doida isso. Então, se eu não fui eficiente, se eu como psicultora, não fui eficiente em fazer essa manutenção, em monitorar mesmo, porque o parâmetro de qualidade de água, qualquer um deles, a gente precisa evitar com que ele chegue no momento crítico para o peixe, porque a hora que chegou no momento crítico para o peixe começa a ter ineficiência do aproveitamento da ração. Aí o buraco está mais embaixo. Porque além de você não conseguir fazer o peixe crescer por baixa qualidade de água, o peixe vai continuar consumindo a ração,
mas não vai fazer ganho de peso, que é o que, afinal das contas, bota dinheiro dentro do seu bolso, que é piscicultor. Então, olha o quanto isso é importante. O quanto é importante você não só olhar para a qualidade de água, olhar mesmo, não só ficar olhando para a água e para o comportamento do peixe. Ih, ó, agora meu peixe está com baixa concentração de oxigênio, mas já estava sofrendo ali, ó, né? Há quanto tempo antes disso? Porque isso impacta no dinheiro que vai sobrar no teu bolso depois. Impactem muito, tá? Então, olha só o exemplo que eu trouxe aqui para vocês hoje. Então, imagine, cadê o exemplo? Aqui, ó. Imagine que você tenha lá uma piscicultura onde você produz tilápia, tá? Eu gosto de trazer exemplo. Quem já é meu aluno, quem assiste as minhas lives já sabe que eu gosto sempre de trazer exemplo. Eu trago o exemplo uma vez com uma espécie, outra vez com outra, para ficar claro, tá? Então, vamos dizer que você tenha lá uma produção de tilápia, você produz tilápia lá dentro do seu viveiro, e esse seu viveiro, você tem um viveiro, e esse seu viveiro tem a capacidade de suporte, ou seja, você consegue produzir 2 toneladas de peixe dentro desse seu viveiro, tá? 2 toneladas de peixe você consegue fazer. E aí, imagine que ao longo desse ciclo de produção, você tenha um dia na semana, só um dia na semana, você tem baixa qualidade de água. Vamos continuar no exemplo do oxigênio? Um dia na semana você tem uma concentração ruim de oxigênio. Mas como você está meio que ali monitorando, daí você percebe que está com baixa concentração de oxigênio, vai lá e no outro dia você consegue resolver. Com aerador, enfim, você dá o seu jeito lá. Tá? Então, se o ciclo de produção da tilápia, né? Em média, o ciclo de produção da tilápia, ele vai demorar aí uns 6 meses, aproximadamente 6 meses, tá? Tem regiões que é mais, tem regiões que é menos, mas em média, de 180 dias aí é o ciclo de produção da tilápia, ou seja, você pega ela levininho e você vai conseguir abater ela lá com 180 dias aproximadamente. Se dentro desses 180 dias, uma vez por semana, você teve baixa qualidade de água, seja por, eu estou dando o exemplo do oxigênio, mas seja por qualquer outro parâmetro de qualidade de água, significa que ao longo de todo o ciclo de produção, de 6 meses, você teve 26 dias de baixa qualidade de água. É a quantidade de semanas que a gente tem dentro de 180 dias, tá? Então, o seu ciclo de produção, ele passa de 180 dias para 206 dias, né? Que são 180, mas como desses 180, 26 dias, você teve o peixe ali sofrendo por baixa qualidade de água, você vai precisar aumentar esses 26 dias a mais no teu ciclo de produção. Então, o seu ciclo de produção, ele passa a ser 14% maior só porque você, uma vez por semana, não conseguiu manter os bons parâmetros de qualidade de água. Olha o quanto isso aumenta só no ciclo de produção. Eu nem falei de lucro ainda, do que vai faltar, do que vai parar, deixar de entrar no seu bolso. Olha só, o quanto você aumenta. Você passa o seu ciclo de produção de 180 para 206 dias. Um aumento de 14% do seu ciclo de produção. Essa é a primeira questão. E aí, Soraya, mas não tem problema eu demorar um pouquinho mais para bater o peixe? Não, tá tudo bem. Só que aí, quando você demora 14% a mais para finalizar o teu ciclo de produção, você também vai ter um tempo, né? Depois tem o tempo de despesca, depois tem o tempo de preparo do viveiro, tempo para você iniciar o novo ciclo de produção, ou seja, você acaba perdendo aí muito mais do que 30 dias, além daquilo que você poderia para começar um novo ciclo de produção. Né? Então, se você for ali safo, conseguir produzir certinho, e às vezes até reduzir o teu ciclo de produção de 180 dias, às vezes até para 160 dias, você consegue, se tiver condições para isso, tá? Não é em qualquer lugar do Brasil aí e do mundo que a gente consegue, mas se tiver condições climáticas, fazer 2 safras. 2 safras no ano.
Agora, se você está perdendo qualidade de água, não está monitorando essa qualidade de água, você vai conseguir fazer uma safra e pouquinho, mas não consegue fazer duas. Não consegue. Porque 180 dias foi só com o peixe ali, mais os 26 dias, né? Que são 14% a mais aí, que aumentou o seu ciclo de produção. Então, isso impacta bastante, tá? E agora, vamos pensar por outro lado. Então, nesse caso aqui, a gente só teve aumento do ciclo de produção. Vamos dizer que nesses 26 dias, né, que foi um dia na semana, uma vez por semana ao longo de todo o ciclo de produção, você teve baixa qualidade de água e por conta disso, o peixe não consumiu a ração. Por conta disso, o peixe não consumiu a ração. E você acabou nem fornecendo essa ração. Ok, o peixe demorou 26 dias a mais para ficar pronto, mas você não teve um aumento no custo com a alimentação, tá? Então, essa é a primeira coisa aí. Você vai aumentar o teu ciclo de produção. O fato de você aumentar o teu ciclo de produção, ele traz uma menor lucratividade, porque você não consegue fazer um novo ciclo, enfim, tem alguns outros fatores aí que estão relacionados com isso, mas o teu custo não é aumentado. Agora, vamos pensar por outro lado. Se a tua piora na qualidade de água em uma vez por semana, nesses mesmos 26 dias que eu dei o exemplo antes, se a tua piora na qualidade de água, ela não foi uma piora tão significativa a ponto do peixe demonstrar sintomas ou comportamentos, né? Então, se fosse de baixa concentração de oxigênio, qual que é o sintoma que o peixe apresentaria? De ficar lá na superfície d'água boquejando, né? Se a concentração de oxigênio nesses 26 dias aí que eu não monitorei direito a minha qualidade de água, não foi tão ruim a ponto do peixe ficar boquejando, mas foi ruim a ponto de o peixe continuar consumindo ração, ou seja, para mim, que estou só olhando o meu tanque lá, só no visual, não estou usando kit, não estou usando equipamento nenhum, eu olhei, minha água está ótima. E joguei ração mesmo assim. O peixe consumiu a ração, porque a qualidade de água não estava tão ruim assim, mas o fato dela não estar dentro do ideal faz com que o peixe tenha piora de aproveitamento do nutriente da ração. Isso significa que ele vai ter uma piora na conversão alimentar do consumo dessa ração. Tá? Então, a gente vai falar muito detalhadamente sobre isso no evento dia 30 de maio, tá? Mas, dando uma pincelada, significa basicamente assim, ó. Todo alimento que todo ser vivo, 100% dos seres vivos, sejam animais, sejam humanos, sejam vegetais, não é 100% do que é consumido que fica no metabolismo. Parte desse alimento que é consumido, ele é excretado na forma de urina, na forma de excretas, né? Então, algumas espécies excretam amônia, enfim, tem várias, né, que não são aproveitadas pelo metabolismo. Então, não vão ser utilizadas como para utilização do funcionamento do metabolismo, ou não vão ser utilizadas para a formação dos produtos que a gente deseja. No caso do peixe, o ganho de massa muscular, né? Que é a carne. Se fosse a gente pensasse assim, na ave de postura, né? A ave que produz ovos. O que a gente deseja que ela consuma o alimento para ganho de peso? Não, para a produção de ovos, né? Só que não é 100% do que ela come que é convertido em produção de ovos, né? No caso de aves, eu gosto de dar vários exemplos assim para ficar claro para vocês. Então, se parte do alimento que todo ser vivo, no nosso caso aqui o peixe, consome é excretado, quando eu tenho qualidade de água pior, a quantidade de nutriente ingerido e que vai ser excretado é ainda maior. Ou seja, é como se o peixe consumisse 1 quilo e se eu tenho boa qualidade de água, ele vai excretar 300 gramas. E se eu tenho má qualidade de água, ele vai excretar 500 gramas. É só um exemplo bem grosseiro aqui para ficar claro.
Quanto maior a quantidade de excreta, menor a quantidade que foi aproveitada, menor a quantidade de alimento que foi digerida e utilizada como metabolismo e como ganho de peso, no caso dos peixes. Por conta de piora na qualidade de água que não é vista visualmente, que ainda nem é sentida através do comportamento do peixe. É para isso que você precisa fazer monitoramento, acompanhamento dos parâmetros de qualidade de água, para você perceber na menor da quando está pequena ainda essa oscilação, essa redução da qualidade dos parâmetros de qualidade de água, e você já conseguir evitar que chegue a ponto de que essa qualidade de água impacte no bom aproveitamento do nutriente. É isso que faz a diferença numa piscicultura ser rentável ou não rentável. Essa é a grande diferença. Então, quem faz esse monitoramento dos parâmetros de qualidade de água, ele consegue ver, opa, de semana passada para essa semana, eu tive 2 pontos de perda de concentração de oxigênio. O que é que será que está acontecendo? Investigar até descobrir como resolver aquele problema. Porque isso é que vai fazer com que o teu peixe continue consumindo ração e convertendo, e ganhando peso no máximo da eficiência dele. Isso é que traz rentabilidade para a piscicultura. E se você ainda não está fazendo esse monitoramento de parâmetros de qualidade de água, você vai continuar achando que ração é cara, você vai continuar achando que a atividade produção de peixe não é uma atividade rentável, você vai continuar dando infinitas desculpas que porque você porque é mais fácil às vezes dar desculpa do que ir lá e aprender as coisas que trazem realmente impacto e lucratividade para o seu negócio. Tá? Vamos ver que tem bastante pergunta aqui, ó. Vou ver o pessoal do YouTube primeiro, que aqui no Insta não estou vendo nenhuma perguntinha, mas já vou olhar aqui. Quem tiver perguntas, pode ir mandando. Para quem chegou tarde aí, a live já tinha começado. Se você não está sabendo, nós estamos essa e na próxima semana fazendo as lives de aquecimento para o evento Rota da Piscicultura Produtiva. Então, todos os dias dessa semana e da próxima semana vai ter live aqui às 20 horas do horário de Brasília para falar sobre vários temas diferentes, porque no dia 30 de maio, se você já está inscrito ou se você não está, clica no link aí para se inscrever já, tá? A gente vai ter um evento gratuito, online, para você aprender o caminho para faturar R$125 mil por hectare. O Beto perguntou aqui, ó, tem um tanque de 100 metros quadrados, 1 metro de profundidade de tilápia, já tenho tilápia no tanque, pretendo colocar 1.000 peixes, está correto? Beto, não está correto. Tá? É muito peixe, tem muita coisa antes disso que você precisa aprender, Beto. Fica acompanhando aqui as lives dessa semana. Você já se inscreveu na Rota da Piscicultura Produtiva? A gente vai falar sobre capacidade de suporte, tá? Eu costumo dizer que aqui a gente todo esse conteúdo que eu trago é para ajudar os piscicultores que querem produzir pensando na comercialização mesmo do pescado, né? Então, o sistema semi-intensivo, viveiros, né? Viveiros aí de 1.000, 2.000, 5.000, 1 hectare de lâmina d'água, que tem a possibilidade de fazer a comercialização desse pescado. Entretanto, tudo que eu trago para vocês aqui vai ajudar você que tem viveiros menores, que muitas vezes vai produzir aí para consumo próprio ou para lazer, vai te ajudar. Claro que o nosso objetivo aqui é sempre trazer rentabilidade para a atividade, tá? Então, só para ficar claro aqui para o pessoal. Deixa eu ver. Ó, Luiz de Souza, lá de Brasília, Goiânia, galera de Goiânia. Mais um de Brasília, o Nelmo, Wilson de São Paulo. Qual o padrão de profundidade para tanques escavados?
não existe um padrão, tá, André? Como eu costumo dizer, na piscicultura a gente não tem regra, mas você não tem necessidade, se você tiver ali um volume de renovação de água, se você não tem muita perda de água por infiltração, de você ter tanques mais profundos do que 1,80 m na parte mais profunda. Não tem necessidade, salvo exceções, tá? Então, não tem regra, mas existem algumas particularidades, né? Então, lugares onde você tem muita perda de água por infiltração, a gente precisa levar em consideração aí. Então, como eu não conheço teu lugar, Minas Gerais, Bom Jardim no Maranhão, Taperoá na Paraíba. Ó, o Adriano Silva perguntou aqui, ó, que ele tem um açude que tem traíra, tilápia, jundiá, carpa, capim, tem de tudo, né? Tem de tudo. Adriano, inclusive esse foi um dos temas que nós conversamos lá dentro da turma, né? Da aula junto com os meus alunos da piscicultura de alta performance. Cara, se você tem todas essas espécies de peixes dentro de um viveiro onde você tinha o objetivo, né, e não estava com um objetivo de produção comercial, o ideal é você despescar tudo mesmo, secar mesmo a represa, vai vender ou não vai vender, enfim, dar cabo mesmo, acabar com tudo isso e começar do zero é a maneira mais fácil de conseguir organizar toda essa bagunça, tá? Principalmente no teu caso, que você deve ter aí há muito tempo, tilápia antiga já, é difícil você conseguir eliminar isso se não for secando mesmo esse seu tanque, tá? Ó, o João Cerqueira tá falando que tem juvenis com 1 ano e 80 gramas. Tem o mesmo desenvolvimento de alevinos novos, ou seja, peixe não... Ah, tá, eu entendi, João. Você quer saber o seguinte, o peixe já está com 1 ano de idade, mas ele tem só 80 gramas, né? João, existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Porque isso é um tema bem mais complexo do que só dar uma respostinha aqui. Mas é o seguinte, o peixe é a única espécie animal que tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de ganho compensatório, de que quando a gente consegue segurar esse peixe por um período ali, e esse segurar não é cortar 100% a alimentação, não, é restringir a alimentação, tá? Às vezes por espaço, enfim, a gente dá para fazer essa estratégia. Ele, quando você volta a alimentar ele no máximo da capacidade, ele desenvolve, né? Ele compensa o que ele deveria ter ganho lá naquela época. Agora, com 1 ano e o peixe de 80 gramas, talvez valha a pena você considerar aí. Será que esse peixe não passou por muito tempo de privação alimentar? Ou será que esse peixe não passou por deficiência nutricional, né? Será que ele recebeu o alimento ou a quantidade de nutrientes necessária para ter desenvolvido o que a gente chama de carcaça mesmo, né? De ter feito estrutura para depois conseguir fazer o ganho de peso compensatório, tá? Custo dizer aqui para você que muito provavelmente não. Essa estratégia ela é utilizada, mas não por períodos tão longos. Geralmente, peixes pequenos, juvenis aí, que ficaram durante muito tempo com essa restrição, com essa privação, eles tendem a ser peixes que são refúgio mesmo, tá? De lote. Aí você tem que tomar cuidado. De quanto em quanto tempo o José Leonardo está perguntando aqui, ó. Temos que aferir parâmetros de qualidade de água. Ih, José, isso aqui é assunto para 40 horas de aula, mas depende do parâmetro de qualidade de água, tá? Tem parâmetro de qualidade de água, inclusive, que a gente afere 2 vezes por dia, tá? Em algumas épocas do ciclo de produção. Então, tem parâmetro de qualidade de água que a gente pode aferir a cada 15 dias, né? Tem uns aí a cada uma vez na semana, mas tem parâmetro de qualidade de água que é mais do que uma vez por dia, dependendo da fase de produção. Campo Limpo, o pessoal de Campo Limpo é de que lugar? Paulista. O Matheus está perguntando, é só viveiro escavado que a gente trabalha aqui, tá, Matheus?
Tem uma regra de pH? Odair, não tem regra, tá? Não tem regra, não. Piscicultura não existe regra para nada. Olha, o Edgar perguntou aqui, ó. Se criar peixes com água corrente é melhor. Sim, tá, Edgar, porque isso possibilita, e na verdade não é, o termo, na verdade não é água corrente, é água renovando, né? Mas se você estiver falando corrente, pensando em, por exemplo, sistemas de tanques redes, né? Onde você tem esse fluxo aí, não é que é melhor, são sistemas diferentes e cada um aí tem suas particularidades. Mas se você dentro de um viveiro escavado, que é o que eu trago aqui para vocês, tá, gente? Nosso foco aqui é viveiro escavado. Se você tem viveiro escavado e tem renovação de água, sim, é melhor, tá? Porque é mais fácil de você manter qualidade de água e com isso você consegue melhores produtividades. Com o frio de hoje aqui no Paraná, tá? Eu lá em Bandeirantes, o Elias está perguntando. O consumo de ração deve ter tendido a zero. E realmente, Elias, falamos sobre isso também ontem, lá com a minha turma de alunos, com as baixas temperaturas, os peixes que a gente produz aqui, né? A maioria das espécies que a gente produz aqui no Brasil são espécies de clima tropical, então são peixes que têm o metabolismo, a zona de conforto térmica em temperaturas mais altas, e aí com essas baixas temperaturas, o que acontece? O metabolismo do peixe, ele fica mais lento, então ele não consome porque ele não vai, e se consumir, ele não vai conseguir ter eficiência de aproveitamento, tá? Então, precisa ver aí, dependendo da temperatura, muitas vezes cortar mesmo essa alimentação. O Antenor aqui perguntou: que equipamento você indica? Eu não sei se você está perguntando de qualidade de água, depende de. A gente faz um cálculo aí, Antenor, de que tipo de equipamento ou kits utilizar dependendo do tamanho da piscicultura por conta de viabilidade, tá? Então, depende do tamanho da piscicultura, a gente recomenda kits, dependendo do tamanho da piscicultura, a gente recomenda equipamentos. Galera aqui com viveiro escavado, geomembrana. Geomembrana, ó, Ronilson, tá precisando de orientações? Só continuar aqui com a gente. A gente não, Lucas, a gente não trabalha aqui com com tanques de ferro-cimento, nem elevados, tá? Nosso conteúdo aqui é bem focado para viveiro escavado. Tem muita coisa que você vai aproveitar aqui, mas o foco é viveiro escavado. Jorge Nilo tá por aí. Boa noite, Jorge Nilo. Tá sempre aqui acompanhando. Seja bem-vindos, tá? Vamos ver se tem gente que fez perguntas aqui. Santo Agostinho, lá no Pernambuco, né? É possível formular uma ração com insumos, com proteína natural, feita com farelo de soja, algodão, cevada e outros materiais naturais proteicos? É possível sim, viu, o Gildo? Entretanto, dependendo do tipo de equipamento, de extrusora que você tem aí na sua piscicultura, né, que você for adquirir, muito dificilmente você consiga ter resultados de desempenho, de eficiência mesmo produtiva, que justifiquem a produção de ração na sua piscicultura. Eu vou dizer assim, já que, eu não sei se você estava aqui desde o início, eu falei no início da live que de 60% a 70% do custo de produção, do total do custo de produção, correspondem à alimentação. Mas isso não significa que a gente precisa buscar reduzir o custo. Não é só reduzir o custo, é melhorar a eficiência de utilização da ração. E muitas vezes, que foi o que eu falei aqui ao longo dessa live, a qualidade de água pode ajudar muito a trazer mais eficiência e você parar de achar que o preço da ração é que está trazendo ineficiência financeira para o teu negócio. Muitas vezes, para não dizer 100% das vezes, mas a maioria das vezes, não é o preço do quilo da ração que está trazendo ineficiência produtiva e financeira para sua piscicultura. Muitas vezes é a estratégia de manejo, é a qualidade de água errada que está sendo feita aí na sua piscicultura, tá? Mas sim, é possível, tá?
A Marineide Luiza está perguntando: posso colocar calcário no tanque já com peixes? Lá de Palmas, Tocantins. Ah, eu acho Palmas uma cidade maravilhosa. Eu fui em 2012 em Palmas, comi um peixe. Marineide, me fale se ainda tem esse restaurante que tem lá na beira do rio, uma balsa flutuante, que eles servem um tucunaré frito inteiro. Menina, passei até vergonha de tanto que eu comi. Maravilhoso. Tenho vontade de voltar em Palmas. Pode sim, tá, Marineide? Precisa ser calcário agrícola, tá? Toma cuidado, porque tem gente que recomenda o uso de cal virgem. E a cal virgem, ela não é um bom insumo para você usar dentro do viveiro. É claro que eu não sei para que você está querendo usar esse calcário, eu espero que seja para fazer correção de pH ou de alcalinidade. Se for, sim, você pode colocar, mesmo com os peixes dentro do viveiro. Como prevenir doenças nessa época do frio? Ótima pergunta, tá? A gente vai falar sobre isso na Rota da Piscicultura Produtiva. Não é exatamente o nosso tema de hoje, mas está diretamente relacionado com qualidade de água. Você já tem que chegar nessa época com a qualidade de água aí muito boa, tá? Vai ter um tema específico sobre sanidade, a gente vai falar. O pessoal da Rainha da Tilápia está perguntando aqui, até que época posso fazer a reversão do alevino? Olha, eu não faço conteúdo para a parte de reprodução e nem de reversão, justamente porque o nosso foco aqui é produção mesmo para engorda, tá bom? Galera de Rio Bananas, Espírito Santo. E qual o melhor tamanho para comprar o alevino, você fala? Olha, tem um número que a gente, inclusive, já analisou, que dependendo do preço do juvenil que você vai comprar, se ele for, mesmo que ele seja 3 vezes mais caro do que o preço do peixinho menor, vale a pena você investir num peixe maior por conta de rapidez de ciclo de produção, é uma das coisas, mas também porque você tira essa fase onde os peixes são muito suscetíveis, tá? Então, é bom sim você ter um peixe maior. Quanto maior você conseguir comprar esse peixe, é claro, a gente busca o quê? Comprar o alevino, o maior alevino possível, com o menor preço possível. Mas mesmo que esse juvenil custe 3 vezes mais do que o valor do alevino, ainda assim vale a pena, tá? Até 3 vezes mais vale a pena. Tá? É como se fosse aquela mesma continha que a gente faz para decidir se vai abastecer com etanol ou com gasolina, né? Então, no caso aí da compra do alevino, é mais ou menos isso, tá? Até 3 vezes mais o preço vale a pena. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui nessa live. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tchau, tchau.